Boa noite. Me chamo Inácio, tenho 52 anos e moro em São Paulo. O que tenho para relatar aqui no canal são as velhas histórias do meu pai, a qual passou boa parte da vida trabalhando como coveiro. Ele infelizmente se foi de um jeito macabro, que até os dias de hoje me deixa bem pensativo sobre essas histórias. Meu pai se foi quando eu tinha 20 anos. Ele se afogou no vício do álcool, morreu de cirrose. Dizem que foi por conta de um trabalho de feitiçaria que fizeram para ele, pois o meu pai era desinibido e falava aos quatro cantos que fulano e ciclano fazia coisas erradas no cemitério em que ele trabalhava. Inclusive tinha uma senhora chamada Conceição que odiava meu pai. Toda vez que os dois se encontravam, ela praguejava palavras de maldição. Eu te desconjuro, seu ordinário. O que é teu tá guardado, Zé. Eram coisas desse tipo que ela falava, mas apesar de tudo, ouvi uma história bem macabra do meu pai, e depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo. E para o melhor entendimento do ouvinte, vou contar suas histórias como se fosse ele contando para vocês. O meu pai falava assim: Olha, Inácio, eu não costumo ver coisa estranha no cemitério. É mais comum tu ver gente fazendo maldade. Dessa sim é que devemos ter medo. Muitos me procuram pedindo ossos, roupas de defuntos, ou se não a minha permissão para fazer maldade para os outros, indo profanar os túmulos de quem já se foi. Se vejo eu não deixo, mas ainda assim tem muita gente que faz coisa errada. Já perdi as contas de quantos trabalhos eu já quebrei. Isso é o mais comum. Porém já vi e ouvi muita coisa macabra no cemitério. Teve um dia que era meu dia. Eu tinha acabado de chegar no serviço, quando comecei a ouvir o assobio do vento, que era até comum no cemitério, mas me assustei quando escutei alguém rindo entre os túmulos. Parecia gente, e por mais que procurasse não encontrava quem era ou o lugar certo de onde vinha. Me arrepiei todo e logo comecei a rezar. Só então que as risadas pararam. Isso aconteceu só uma vez. Também era estranho ver pessoas que já não estavam nesse mundo. Essas até hoje vejo muito. Sempre via entre os túmulos pessoas andando, homem, mulher e criança, mas às vezes eram visitantes. E para saber se é gente ou não, eu tenho um método. Sempre que vejo essas assombrações, sobe logo um arrepio no corpo. Quando é gente, nada acontece. Pode servir caso você veja algo do tipo. E por último, aconteceu algo que tá me deixando com a pulga atrás da orelha. Um homem faleceu e a família demorou com a vigília, e só foram levar o corpo para o cemitério de noite. Eu não costumo trabalhar essa hora, mas seria só mais um serviço comum. Bem, depois que a família ordenou, eu comecei o enterro, e assim que peguei na pá já senti um peso. Parecia que ela pesava 10 quilos. Mal comecei a enterrar o falecido, e já estava todo molhado de suor. Mas foi aí que senti um peso no pescoço. E quando pensei que não, já estava caindo em cima do caixão do falecido. Parecia que alguém me puxou para baixo. Os familiares do indivíduo me ajudaram e nem perceberam o que estava acontecendo. Assustado e sem falar nada, continuei, só que bem longe do buraco. E desde aquele dia sinto um peso que sempre me puxa para baixo. E também vejo essa sombra, que está bem atrás de você. Eu morria de medo das histórias do meu pai. Claro que não tinha nenhuma sombra atrás de mim. Isso era só para me assustar. Mas o macabro nem era isso. Sabe essa última história dele? Pois é, meu pai foi definhando e definhando, até ficar com uma grande corcunda. E além disso, veio o vício no álcool, coisa que ele abominava. E infelizmente, morreu pela própria boca. Hoje ainda penso na sua história em que algo lhe puxou para baixo. Teria sido o espírito do morto que se agarrou em meu pai e nunca mais soltou? Fica essa dúvida até hoje. Obrigado por me ceder o espaço em seu canal. E acreditem, cemitérios são mal assombrados.
Boa noite. O meu nome é Joaquim. Tenho 56 anos e moro em Serra, um município do Espírito Santo. É meu filho quem está te enviando essa história, já que não sei ler e nem escrever, pois passei a minha vida como peão de fazendas e sítios. Tentarei ser o mais breve possível nas palavras, pois eu não gosto de lembrar do que aconteceu naquele dia. Sinto arrepios só de pensar naquela criatura. O ano era 1988. Eu era rapaz ainda, mas já estava casado e tinha 2 filhos. Naquele tempo estava prestando serviços no sítio do meu sogro, a qual trabalhava com compra e vendas de animais. Um emprego muito bom, por sinal. E eu e minha esposa morávamos em uma casa um pouco distante desse sítio do meu sogro, uma terra que até hoje pertence à minha família. Eu criava algumas galinhas e tinha o meu próprio plantio, e a vida seguia bem e sem nenhuma preocupação, até chegar a Quaresma de 88. No começo foi meu sogro que notou coisas estranhas. Animais começaram a sumir de seu sítio, e não demoraria para o bicho que estivesse atacando lá fosse atacar outros sítios. E foi o que aconteceu. Em algumas semanas, todos estavam notando animais sumindo, o que causou um pânico generalizado. Falavam de ladrões e ataques de onça. Ninguém tocava no assunto do lobisomem, até chegar a Quaresma. E só para deixar uma observação, esses ataques foram no começo de 88 e perduraram até o mês de maio. Mas eu sei que estava fazendo tudo isso só foi dar as caras na época de Quaresma. Bem, passou um tempo e a época santa chegou, e os sumiços de animais continuaram. Lembro que meu sogro tinha feito uma cerca maior e mais forte, mas ainda assim o bicho continuou atacando. E como disse, só se falava de ladrões e da bendita onça. Mas tudo mudou quando a dona Antônia viu algo semelhante a um urso em seu quintal. Logo todos falaram do temido lobisomem. E assim começou aquilo que eu tinha como lenda. Lobisomem pra cá, lobisomem pra lá. Todo mundo só falava do bendito. E só fui acreditar que era verdade na noite em que fiquei frente a frente com ele. Lembro que estava tendo a novena de São José. Como a gente morava em sítios tudo afastado da cidade, íamos a cavalo até a igreja. E como todo bom cristão, eu não faltava uma. Estava mantendo essa sina de ir a todas, mas tive que parar depois que vi aquela coisa. Antes de contar o que me aconteceu, notei coisas estranhas em minha casa. Primeiro que toda noite alguma coisa ia até a porta da frente e ficava arranhando com as unhas, que nem gatos e cachorros fazem. Quando a gente ia ver, aquilo corria muito rápido. Segundo, era que alguma coisa toda noite bebia a água dos animais, que ficava ali no quintal, e não derramava, pois notaria o chão molhado no outro dia. Até aquele momento resolvi ignorar tudo isso, mas naquela noite não deu para negar. Tinha um lobisomem aqui em Serra. Estava na 4ª novena de São José. Como sempre no final da tarde, eu selei meu cavalo e fui até a cidade. A novena começava às 7 da noite e ia até às 9. Porém, como era época de festejos, eu ficava lá com a minha família. Assim que dava 11 para meia-noite, a gente retornava para casa. E assim fizemos aquele dia. Peguei o meu cavalo e segui com os meninos para casa. Mas antes passei em meu sogro, que ainda me disse para não ir por aquele caminho, pois o Tião, um vizinho nosso, viu um bicho mais feio do mundo por lá. Eu achei que era conversa e tentei desmentir o que o Tião havia falado, mas minha esposa e meus filhos ficaram com medo. Não quiseram de jeito nenhum passar ali. E para provar que era mentira do Tião, resolvi ir e voltar para provar que estava certo. Mas nem foi preciso ir, pois no meio do caminho me encontraria com aquele temido ser. Eu então me despedi de todos e disse que só ia buscar uma rede para me deitar. Peguei na rédea do cavalo e segui pelo caminho. Mas quando já estava chegando perto de casa, o meu cavalo foi parando. Suas orelhas baixaram e ele começou a refugar. Parecia estar com medo de algo. Novamente puxei a rédea e tentei seguir o caminho, mas ele empacou.
Não ia para frente nem para trás. Foi quando avistei lá na frente algo que me parecia estar deitado no chão. Pensei que fosse um outro cavalo pelo tamanho da cabeça e das orelhas, e aquilo vinha vindo muito rápido em nossa direção. Mas quando chegou bem perto, meu cavalo rodou, e ainda consegui ver algo que não esqueço até hoje. Era um ser meio homem, meio bicho. Não parecia um cão, mas que lembrava um. Orelhas caídas e mandíbula grande, além de pernas desproporcionais ao corpo. Uma coisa bem feia, como disse o Tião. A minha sorte foi que o cavalo foi mais rápido que eu e deu meia volta, pois se estivesse a pé, ficaria esperando até aquilo chegar mais perto, já que pensava ser um outro cavalo. Nem olhei para trás com medo de ver o bicho novamente. Só segui bem rápido até a casa do meu sogro, que já me esperava na porteira com sua espingarda em mãos. Assustado e com medo, eu pulei e caí perto do meu sogro. O cavalo seguiu correndo até se perder de vista. Já o bicho, nem sei para onde foi, se continuou lá ou se sumiu dentro da mata. Logo entramos e contei a todos do que vi. E ao invés de provar que o lobisomem não existia, acabei provando a sua existência. Realmente era um lobisomem que estava atacando os animais da região. Não consegui dormir aquela noite. Tive vários pesadelos dias depois. E por medo deixei de ir à novena de São José. Os ataques aos animais seguiram até o fim da quaresma. E até o mês de maio, as pessoas ainda falavam do temido lobisomem. Depois disso, o bicho simplesmente sumiu. Só então que as coisas foram voltando ao normal. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Temo quando a quaresma chega, quando tem noite de lua cheia e quando preciso sair de casa depois das 6. Só em ver aquele ser foi o bastante para não querer vê-lo nunca mais em toda a minha vida. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.